capítulo 11, de 8 a 19. Hebreus 11, de 8 a 19. Vamos deixar nossas Bíblias abertas nessa passagem, nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue. Meus irmãos, um dos maiores desafios para a fé é a demora em vermos o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. O crente, o nome já está dizendo, é alguém que crê. E ele crê em promessas, ele crê na palavra que lhe foi dada por Deus, mediante Jesus, e que se encontra aqui nas Escrituras. Na Bíblia, Deus faz uma série de promessas àquele que crê. Deus promete perdão, Deus promete nos receber como seus filhos, Deus promete nos dar o Espírito Santo, Deus promete nos abençoar, Ele promete a vida eterna, Ele promete a ressurreição dos mortos, Ele promete que um dia Jesus Cristo vai voltar e que esse mundo será transformado, Ele promete que a história vai ter um final feliz e que Ele vai triunfar ao final, Ele promete que nós moraremos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, promessas, promessas, promessas. O crente é alguém que acredita nisso e vive por isso, mesmo que estas coisas ainda não aconteceram na sua vida, ou pelo menos algumas delas. E a demora para que estas coisas aconteçam é um fator para que muita gente desanime, muita gente questione se Deus existe, se suas promessas são verdadeiras, se a Bíblia é confiável. Não são poucas as pessoas que se encontram confusas, porque um dia após o outro, a mesma rotina, o sol se levanta, percorre o céu, se põe, amanhã vai ser a mesma coisa, entra ano, sai ano, tudo parece ser igualzinho como sempre foi, e aí não são poucos os que começam a desanimar. Agora, acrescente a isso as coisas dando errado. Imagine que, além das coisas parecerem exatamente as mesmas, e as promessas parecem não se cumprir, além disso, além da demora, você começa a enfrentar problemas aqui. As coisas dão errado, você tem inimigos, as pessoas não lhe compreendem, você fica doente, você perde seu emprego, dificuldade financeira. Então, as pessoas ficam de fato muito abaladas na sua fé, vivendo num mundo como o nosso, que parece ser governado pelo acaso, onde as coisas parecem acontecer sem uma razão, onde não há um sinal visível de Deus ou do cumprimento de algumas de suas promessas, onde há conflito, confrontação e assim por diante. A carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de cristãos que estava passando por esse momento de desânimo. Eles eram judeus que tinham crido na mensagem do Evangelho, que tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador e estavam enfrentando a oposição de outros judeus, judeus estes incrédulos, que os perseguiam, caluniavam, denunciavam e, quando possível, maltratavam, torturavam e, provavelmente, há casos, inclusive, de morte. E esses judeus que tinham crido em Jesus estavam começando a pensar se eles não tinham tomado a decisão errada em largar sua antiga religião, o judaísmo, onde eles estavam confortáveis, e ter acreditado nesse Jesus que era pregado por pessoas como Paulo, Pedro e tantos outros. Porque se Jesus de fato é o Salvador, por que é que eles estavam sofrendo tanto? Deus não deveria ter ficado alegre porque eles acreditaram em Jesus, e Deus então não deveria ter tornado a vida deles mais fácil e uma vida mais feliz? Por que é que depois que eles creram em Jesus, as coisas ficaram piores? E as promessas que foram feitas de que em nome de Jesus eles herdariam o reino de Deus, que um dia Cristo voltaria para ser Senhor e Rei desse mundo, a demora dessas promessas, como fica tudo isso? O autor dessa carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é,
resolveu escrever-lhes exatamente para confirmá-los na fé, para evitar que eles voltassem atrás, para encorajá-los a perseverar. E ele faz isso de diversas formas. A maneira predileta dele é fazer uma comparação entre Jesus, o Evangelho, o sacrifício de Cristo, a mediação de Cristo, com a antiga religião do judaísmo, de onde aqueles crentes tinham chegado. E o argumento é mais ou menos assim: se vocês voltarem atrás, se vocês desanimarem de permanecer na fé em Cristo Jesus, para onde vocês vão? Vocês estão largando o completo, o perfeito, o superior, para voltar atrás, para retroceder. Então não há vantagem nenhuma. E aqui no capítulo 11, ele gasta 10 capítulos explicando isso. E quando ele chega no capítulo 11, ele começa agora a mostrar o que é a fé. A fé não é uma coisa mágica que faz com que tudo de bom que Deus prometeu aconteça na nossa vida quando a gente quer. A fé, ao contrário, é a capacidade de você continuar a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado e mesmo quando as promessas dele parecem demoradas em seu cumprimento. Ele começa o capítulo explicando isso com as seguintes palavras: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É isso que é fé. A fé, ele continua, no verso 3, nos leva a entender que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no verso 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Fé, portanto, é a certeza de coisas que são ainda futuras e invisíveis, que elas existem e que elas acontecerão, porque Deus as criou, Deus as prometeu e Deus no tempo certo haverá de fazê-las. A questão não é a fé, mas o Deus que prometeu estas coisas. O Deus que não pode mentir, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é capaz de cumprir tudo aquilo que prometeu. Depois de explicar o que é a fé, ele começa a dar exemplos do Antigo Testamento para ilustrar o que ele está dizendo, para que fique claro para aquelas pessoas, porque todos nós aprendemos mais quando exemplos são colocados diante de nós. E ele cita o exemplo de Abel, de Enoque e de Noé, aí do verso 4 até o verso 7, e de como eles são exemplos de fé para nós. Eles confiaram em Deus, e eles viveram na expectativa das promessas de Deus aqui nesse mundo, mesmo quando tudo parecia dar errado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a verdadeira religião. Ele ofereceu a Deus os verdadeiros sacrifícios que Deus desejava. Pela fé, Enoque, no meio de uma geração ímpia, agradou a Deus e andou com Deus, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, Noé preparou uma arca durante 120 anos, porque ele creu que Deus haveria de mandar um dilúvio sobre a raça humana, que de fato aconteceu. E agora o nosso autor cita o exemplo dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, do verso 8 até o verso 22. Agora pela manhã nós vamos ficar apenas com o exemplo de Abraão, que vai do verso 8 a 19, porque Abraão ele gasta tanto tempo tratando de Abraão, porque Abraão era o pai da nação de Israel, é considerado o pai da fé, o pai dos crentes, o amigo de Deus. Então ele sabe que os seus leitores conhecem a história do patriarca Abraão, por isso ele se concentra aqui na figura de Abraão. Vamos ler então. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de Abraão, aliás já amortecido, envelhecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, ou pela fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Queridos, aqui nessa passagem, o nosso autor expõe 5 episódios na vida de Abraão que demonstram a fé de Abraão. Como Abraão viveu pela fé, como ele triunfou pela fé e como ele morreu na fé no Deus que lhe chamou e que lhe apareceu. O primeiro episódio é exatamente o chamado de Deus, está aí no verso 18. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. De acordo com o livro de Gênesis e outros livros do Antigo Testamento, Abrão era um caldeu, ele morava na Mesopotâmia, na cidade de Ur, ele era um pagão e ele era um idólatra, ele adorava outros deuses, ele não conhecia Deus. Um dia, inesperadamente, soberanamente, ele tem uma visão. Deus lhe aparece, esse Deus que ele não conhecia antes, porque a Bíblia diz que Abraão era adorador de outros deuses e ele vivia no meio de um povo pagão. Uma interpretação muito antiga do nome de Abraão, que eu não concordo com ela, mas não deixa de ser interessante, é que em hebraico, Abrão significa pai elevado, pai elevado. E aí o intérprete chamado Orígenes, na verdade Filo, ele dizia que isso significava que Abraão olhava para os céus porque ele era astrólogo, praticava astrologia, que é uma espécie de misticismo, né? Então, era isso que o nome Abrão significava, aquele que olha para o céu, para contar as estrelas, para predizer o futuro, adivinhar a sorte, o destino, através do movimento dos astros. Tal era Abrão. E um dia, ele tem essa visão, pelo menos é o que a gente imagina. De qualquer forma, Deus falou com Abrão. E Deus disse a Abrão o seguinte, está lá em Gênesis 12, sai da tua terra, sai daqui da cidade de Ur, da tua parentela, porque seus amigos, seus parentes estavam todos ali, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus então lhe faz várias promessas. Abrão tinha 75 anos, e isso aconteceu há cerca de 4.000 anos atrás. Deus então lhe faz as seguintes promessas. Eu vou lhe dar uma terra, eu vou lhe dar descendentes, você vai ter filhos, você vai ter muitos descendentes e filhos. Naquela época, Abrão não tinha filhos e a sua mulher, Sara, era estéril. Ele tinha 75, Sara devia ter um pouco menos do que isso. Deus prometeu ainda que ele seria muito abençoado, que seu nome seria grande e que dos filhos que sairiam de Abrão, viria um em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus mandou que ele saísse e não disse para onde ele devia ir. Não disse, sai da tua terra e da tua parentela. Abrão não pôde nem dizer assim para os parentes, olha, eu estou indo viajar para a cidade tal, né? Ele disse, eu estou simplesmente indo. Eu não sei para onde eu estou indo, eu sei que eu estou indo. Eu sei que eu estou indo. E ele partiu sem saber para onde ia, e nisso consistiu a sua fé. Que ele obedeceu a Deus, mesmo sem ter todas as respostas e sem saber todos os detalhes.
Mas ele creu que aquele Deus que lhe apareceu era o Criador de todas as coisas, era o Deus verdadeiro e que ele não pode mentir e que ele não podia falhar. Abraão não tinha todas as respostas, ele não tinha os detalhes, mas ele conheceu a Deus e ele confiou em Deus. E uma vez que a gente conhece a Deus e confia em Deus, os detalhes se encaixam depois. As respostas vêm depois. Mas o ponto aqui que o nosso autor quer mostrar é que fé é você obedecer a Deus. Sai, Abraão. É você obedecer a Deus. Não porque você sabe para onde você vai, mas porque você confia naquele que vai te levar lá. É isso que é fé. O segundo episódio da vida de Abraão é o tempo que ele passou peregrinando naquela terra. Está aí nos versos 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. O Antigo Testamento nos diz que depois de vários anos, finalmente Abraão chega na terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu. Só que quando Abraão chega na terra, ela já está ocupada. Não era um jardim sem ninguém morando, esperando para Abraão tomar posse. Mas a terra já tinha dono, e lá moravam 7 nações, heteus, jebuseus, amorreus, filisteus. A lista é grande. E Abraão chega naquela terra e Deus diz, é essa a terra que eu vou te dar. Mas, Senhor, ela já tem dono. O dono de tudo sou eu. Fui eu que criei todas as coisas. Eu vou te dar essa terra. Essa é a terra. Mora aqui. E Abraão, durante anos a fio, sem possuir um palmo de terra ali, com exceção de uma caverna que ele comprou para sepultar sua mulher, ele morou em tendas. Em tendas. É uma figura do peregrino. O peregrino não tem uma cidade, ele não tem uma casa, ele mora em tendas. Ele passa um tempo no lugar, levanta a sua tenda, desarma a barraca, põe as coisas em cima dos camelos e dos cavalos e vai, anda, acha outro lugar, desembrulha tudo, arma a tenda, passa ali um tempo. Abraão morou em tendas, de lugar em lugar, ali na terra que Deus disse, essa terra será tua. Ele morou em tendas, sabendo que era o dono daquilo ali, ele e os seus descendentes. E em que consistiu a fé de Abraão? Exatamente isso, que ele confiou que Deus haveria de lhe dar aquela terra. E mesmo que ele não tivesse, durante toda a sua vida, note isso, ele morreu sem ter recebido essa promessa. Ele morreu sem ter recebido essa promessa. Então, ele morava de tenda em tenda. Ele mudava de um lugar para outro, conhecendo todos os detalhes da terra, sabendo que aquilo era seu, mas sem receber a promessa que Deus lhe tinha dado. Essa terra é sua. Então, o fato dele morar em tendas é mostrado aqui pelo autor de Hebreus como um exemplo da sua fé. Você morar numa terra que você sabe que é sua, mas ainda não. Então você vai viver em tendas. Abraão não queria comprar um pedaço de terra, porque Deus tinha dito que ele, Deus, daria aquela terra para ele, e não seria um pedaço, mas toda também. E aqui o nosso autor diz no verso 10 que, na verdade, Abraão estava olhando para além da promessa, e esse verso é muito importante. Diz aí no verso 10 que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. O contraste aqui é entre ele morar em tendas. Quem já acampou sabe como é tenda. É extremamente frágil. Rapidamente você arma e desarma. Você põe ela em qualquer lugar. Ela não tem fundamentos. No máximo a tenda é presa na terra por argolas em estacas enfiadas no chão. Abraão morava em tendas, mas o que ele esperava, diz o verso 10, era a cidade que tem fundamentos. Uma cidade permanente, uma cidade para sempre, uma cidade sólida, da qual, veja o final do verso 10, Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão morava em tendas que ele mesmo fez, mas ele esperava a cidade que tem fundamentos que Deus haverá de fazer. Já naquela época, Abraão esperava a cidade celestial, o novo céu e a nova terra, a habitação final, a morada dos justos, o templo de Deus glorioso em toda a eternidade, onde nós iremos adorá-lo. E nisso
consistiu a sua fé. O terceiro episódio está aí do verso 11 a 12 e tem a ver com o fato de que Abraão creu na promessa. Essas duas primeiras têm a ver com terra, não é? Esse terceiro episódio tem a ver com filho. Lembra que Deus prometeu terra e descendência. Abraão era velho, sua mulher também. Muitos anos se passaram ali em Canaã e os filhos não chegavam. Estavam ficando cada vez mais velhos e Sara era estéril. Um dia Deus apareceu e prometeu que dali a um ano nasceria o filho que seria o herdeiro das promessas. Sara riu de incredulidade, mas depois, o episódio, a Bíblia nos diz, ela se arrependeu da sua incredulidade e riu de alegria. Tanto é que o nome da criança é Isaque, que significa riso. Ela veio a crer que Deus haveria de fazer com que ela, uma velha, estéril, teria filhos já em idade avançada, com um marido de quase 100 anos. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de Abraão, aliás, já amortecido, no grego é quase morto, já mortificado, uma referência à idade. Ele era tão velho que já estava com o pé na cova, né? Quer dizer isso mais ou menos. De já com o pé na cova, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando o autor dessa carta a escreveu, a nação de Israel tinha milhares e milhares de membros. Os judeus estavam espalhados pelo mundo todo e eram todos descendentes de Abraão. Mas na época que Deus disse a Abraão que os seus filhos seriam uma grande nação, Abraão, velho, com mulher estéril, sem condição nenhuma. Fé é você crer que Deus dos mortos pode trazer vida e que Ele pode fazer o impossível. Foi pela fé que Abraão e Sara ganharam o poder de gerar um filho, que seria aquele herdeiro das promessas e que, através de quem Deus traria o descendente que haveria de abençoar o mundo inteiro. Esse é o terceiro episódio que mostra a natureza da fé. É você crer em Deus, mesmo quando aquilo que é prometido parece impossível, parece uma impossibilidade. Mas a fé, como eu disse, não é uma questão de possibilidade, mas do Deus em quem ela se apoia. No Deus que criou todas as coisas, que do nada trouxe à existência tudo o que existe. Seria impossível para esse Deus fazer com que uma senhora de idade estéril, casada com um senhor já bem velhinho, tivesse um filho. Para nós é ridículo, não é? Não faz sentido isso. Mas nós estamos falando de Deus. Aquele que do nada criou todas as coisas. A fé permanece firme, mesmo diante daquilo que, humanamente falando, parece impossível. O quarto episódio que fala da fé de Abraão, é na verdade uma digressão, é uma explanação que o nosso autor faz, não só da fé de Abraão, mas também de Sara, de Isaque e de Jacó, que deram testemunho dessas promessas aos pagãos ali que moravam em Canaã. Versos 13 a 16, o nosso autor diz assim: todos estes, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, que ele tinha mencionado antes, todos estes morreram na fé, morreram crendo, sem ter obtido a promessa. Qual é a diferença deles para Noé? Noé aguardou 120 anos, mas ele viu a promessa. Ele viu o dilúvio chegar e ele viu a salvação dele e de sua família. Abraão morreu sem ver a promessa se cumprir. Há uma diferença, né? E você esperar muito e ver, e você morrer sem ver. Todos estes, os patriarcas, morreram sem ver a promessa. Porque quando Abraão morreu, ele morreu aos 175 anos de idade, ele só viu Isaque e os seus 2 netos, Esaú e Jacó, que nasceram 15 anos antes dele morrer. Cadê a descendência numerosa? Cadê aquele que haveria de abençoar o mundo?
Abraão morreu e não viu. Quando ele morreu, ele ainda não era dono de nada daquela terra. Nada. Mas ele morreu confiante, ele morreu na fé. Ele não desistiu, ele não voltou atrás. Ele naturalmente pensou, se Deus não cumprir essas promessas durante o tempo da minha vida, vai cumprir durante o tempo dos meus filhos, ou dos meus netos, ou dos meus descendentes. E de fato, passaria ainda alguns séculos antes que Deus cumprisse essa promessa da terra e de uma descendência numerosa. Verso 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa. Qual foi a atitude deles? Verso 13. Vendo-as, porém, de longe. É isso que a fé faz. Ela vê a promessa de longe. Não chegou, mas estou vendo. Está lá longe, mas não chegou ainda, mas está ali. Eu estou vendo. Às vezes precisa de um telescópio, né? Um binóculo, às vezes está mais perto. Mas de longe, estou vendo a promessa. E não só vendo, veja o texto, saudando as promessas. Ó Deus, louvado seja o teu nome, saúde essas promessas, porque haverei de recebê-las, elas são bem-vindas no tempo do Senhor, quando o Senhor quiser que elas se cumpram. E confessando, agora aqui, e confessando a quem? Aos pagãos. Há vários episódios lá no livro de Gênesis em que Abraão, pelo menos há um, em que Abraão fala aos heteus em que ele diz, eu sou peregrino aqui. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A fé faz com que a gente se sinta assim, peregrino e estrangeiro. Esse não é o meu lar. Eu estou vendo pela fé o meu lar. Ele está longe. Eu saúdo e eu confesso que eu estou só de passagem por esse mundo. Apesar de que tem crentes que parece que quer morar aqui para sempre, né? Mas a verdadeira fé nos torna peregrinos. Estamos de passagem, aqui não é o nosso lar. As promessas estão longe ainda, mas elas haverão de cumprir-se, porque quem prometeu é fiel e ele não voltará atrás. Verso 14 a 16, o nosso autor explica outra vez que todos eles estavam, na verdade, esperando a pátria celestial. Veja o que ele diz, verso 14. Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. É o que nós estamos fazendo, procurando a nossa pátria celestial. Se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Por que Abraão, Isaac e Jacó não voltaram lá para a Mesopotâmia, para Ur dos Caldeus, porque Abraão tinha uma propriedade, tinha uma família? Porque ele creu em Deus. Eles não voltaram atrás. Podiam ter voltado para a terra deles. Estamos aqui, essa é a nossa terra, nós somos peregrinos, Deus vai cumprir a promessa, nós vamos aguardar, vamos morar em tenda, e Deus no tempo dele vai fazer aquilo que ele disse que faria. Quem fala assim, mostra que tem fé e que está esperando promessas, que estão procurando uma pátria. Verso 16, eles aspiram, na verdade, a uma pátria superior, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Como é que Deus é conhecido no Antigo Testamento? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não teve vergonha de dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, porque eles creram em mim. Eles viveram a sua vida toda sem ver as promessas, sem ter o cumprimento das promessas, no meio de dificuldades. Mas eles nunca deixaram de crer em mim. Eu não me envergonho de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Agora troque Abraão, Isaque e Jacó pelo seu nome. E faça a pergunta, Deus se envergonharia de dizer, eu sou o Deus de ... Que nós não sejamos um motivo de vergonha para Deus, como os que retrocedem na fé, como os que desanimam, como os que desistem, como os que voltam atrás, mas que nós fiquemos firmes, como quem vê o invisível, porque, como eu disse, embora o capítulo seja sobre fé, mas na verdade é a respeito de Deus. Quem é Deus? Ele é o Deus que fez todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, nada lhe é impossível. 1000 anos aos olhos dele é como o dia de ontem que passou.
Ele tem o tempo dele. O calendário dele não é o nosso. Por isso nós vivemos pela fé, aguardando o tempo de Deus, aguardando o cumprimento de suas promessas. O episódio final, aqui, o quinto episódio na vida de Abraão, é aquele narrado em Gênesis 22, quando Deus lhe apareceu e determinou que ele oferecesse seu filho Isaque, o filho unigênito, o mais velho, e aquele que Abraão amava. Abraão obedeceu a Deus, vocês conhecem a história, não preciso aqui dar os detalhes. Abraão obedeceu a Deus, levou Isaque ao altar do sacrifício no alto do Monte Moriá, e ele estava pronto a sacrificar Isaque quando Deus mandou que ele parasse e um cordeirinho substitui Isaque. E o texto diz que o anjo do Senhor disse a Abraão: agora eu sei que tu, de fato, crês, que tu confias, que tu tens fé, porque não me negaste o teu filho, teu único filho. Esse episódio é interessante. A fé de Abraão aparece da seguinte maneira. Deus tinha dito para ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 18. Ou seja, aquela promessa que eu te fiz, de que viria uma nação numerosa de você, isso vai ser através de Isaque, teu filho. Ele é o portador das promessas, e é por ele que virá aquele que vai abençoar todas as nações do mundo. O Messias, o Salvador do mundo, virá através de Isaque. Abraão creu em Deus. Um dia, Deus aparece a Abraão e diz: mata o menino. Como assim? O menino é o portador das promessas. Se ele morrer, não tem Salvador para o mundo. Se ele morrer, o Messias não virá. Como é que Abraão resolveu isso na cabeça? Como é que a fé resolveu isso na cabeça de Abraão? Ele disse: Deus é poderoso para ressuscitar esse menino. Eu vou oferecer o menino em sacrifício, eu vou obedecer a Deus, mas ele não pode ficar morto antes de ter o seu próprio filho. Por isso, a solução que eu vejo, estou pensando na cabeça de Abraão, é que Deus, depois que eu oferecer o meu filho lá no altar, depois que eu matar o meu filho, Deus vai trazê-lo de volta à vida. Quando a gente lê Gênesis 22, percebe que em um dado momento, quando Abraão chega no pé do monte, ou perto do monte, ele está vendo o monte de longe, na verdade, vendo o monte. Ele pega Isaque, o jumento, pega Isaque, a lenha, o cutelo, o fogo, e diz para os servos: fiquem aqui, nós iremos adorar a Deus e voltaremos. Ele não diz voltarei, ele diz voltaremos. Ou seja, ali ele já cria que ele voltaria com Isaque ressurreto dentre os mortos. E é nisso que consistiu a fé de Abraão, que Deus não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir, ainda que para isso ele tenha que ressuscitar mortos. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, ele fará tudo para ser fiel à sua palavra. Vamos ler agora verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, foi uma prova da fé, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque, está aqui o verso 19, é aqui que está a fé dele. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Figuradamente, Abraão recuperou seu filho de entre os mortos, porque ele ia sacrificar mesmo, crendo que Deus haveria de ressuscitá-lo. Deus o impediu, mas era como se tivesse acontecido. A fé, portanto, de Abraão se manifesta aqui em obedecer a Deus, sabendo que Deus não muda, não falha, não se contradiz e que Ele tem poder para fazer cumprir as suas promessas. Meus irmãos, eu quero terminar com a pergunta: o que é que nós podemos aprender aqui sobre a fé que salva, a fé verdadeira, aquela que vai nos levar a Deus, perdoar os nossos pecados, aquela que nos faz filhos de Deus e que nos fará entrar no seu reino celestial?
Eu começo aqui com uma constatação. A fé que Abraão teve é a mesma fé que nós temos hoje. Aliás, devíamos dizer o contrário. A fé evangélica é a mesma fé que Abraão teve. Porque as promessas que Deus fez a Abraão, todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Porque o descendente que Deus falou que abençoaria o mundo não era Isaac, mas Cristo. E a terra, na verdade, que Deus prometeu, é uma figura dos novos céus e terra que Deus prometeu ao seu povo. E a nação que viria de Abraão não são somente os descendentes físicos de Abraão, mas os milhões e milhões de todas as tribos, povos e nações que em todo o mundo professam a fé em Cristo Jesus. Ora, nós, os que cremos, nós somos os filhos legítimos de Abraão e andamos na mesma pisada da fé que teve Abraão. Abraão viveu aguardando as promessas, obedecendo a Deus e aguardando que Deus finalmente cumprisse o que prometeu. É a mesma coisa hoje. Nós peregrinamos aqui nesse mundo. Nós andamos pela fé. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Nós aguardamos os novos céus e a nova terra que Deus disse que nos daria. Aguardamos o retorno do nosso Isaac, que é Cristo, o Salvador, filho de Abraão. Dito isso, observe que a fé que salva, a fé verdadeira, primeiro, ela produz obediência a Deus. Ela produz obediência a Deus. Não é somente você acreditar aqui, você entender o Evangelho, mas ela muda a sua vida. Ela leva você a obedecer, mesmo quando tudo parece ser contrário. Abraão obedeceu, mesmo quando não tinha os detalhes, não sabia as respostas. Ele saiu de Ur, peregrinou em Canaã sem voltar para casa, ofereceu seu filho. Fé produz obediência a Deus. Segunda coisa que eu queria dizer é que a fé, ela nos torna peregrinos aqui nesse mundo. Moramos em tendas, ansiamos pelo que é eterno, isso nos leva a nos desapegar do mundo e de suas ilusões. Terceiro, a fé significa confiar que Deus vai cumprir as suas promessas, mesmo que elas pareçam demoradas e impossíveis. Eu não sei se estarei vivo para ver a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei se... Alguns acham que a renúncia do Papa e o meteoro na Rússia já são, assim, sinais de que o fim do mundo é amanhã, não é? Pode ser. Mas eu não sei se verei, durante o tempo da minha vida aqui, Cristo voltando nas nuvens para o encontro do seu povo. Morrerei nessa fé e nessa esperança, assim como Abraão também morreu sem ter visto as promessas. Ter fé significa que Deus haverá de cumprir as promessas, mas preste atenção, promessa aqui não é promessa individual do tipo que a gente ouve cantar aí em alguns corinhos, que Deus me fez algumas promessas do tipo assim, vou te dar um marido, vou te dar uma esposa, vou te dar prosperidade, vou te dar saúde. Não é dessas promessas particulares e individuais que a Bíblia está falando aqui, mas das grandes promessas que Deus fez, que são públicas e universais e sobre as quais Deus colocou a sua palavra e empenhou a sua reputação. Que Ele perdoa todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Que Ele dará a vida eterna a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus como Salvador. Que Ele dá o Espírito Santo para habitar em todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. Que Ele nos conforta e consola nas nossas tribulações. Que um dia seu Filho vai voltar, que os mortos vão ressurgir, que o mundo será julgado e que eu serei absolvido e perdoado naquele dia e que eu vou herdar o mundo. Estas são as promessas públicas de Deus feitas na Bíblia e Ele vai cumpri-las. A pergunta é se você confia nele, se você crê nele. E eu quero terminar aqui com essa aplicação. Primeiro, aos que dizem que acreditam, mas não têm obras, mas não têm obediência. Muita gente diz que crê nestas coisas, mas eles vivem como se fossem morar aqui o resto da vida. A vida deles gira em torno de ganhar dinheiro, casar, ter filho, ter uma casa, ter um apartamento, ter conforto e fazem planos e planos para morar aqui. E a vida espiritual, cadê? Tempo com Deus, leitura da Bíblia, meditação, reflexão nestas coisas, comunhão com os irmãos. Eles não parecem ser peregrinos,
Na verdade, eles gostariam que o mundo durasse para sempre, para morar aqui. Eu não estou dizendo que é errado a gente ter essas coisas aqui no mundo. Eu estou dizendo que o coração de quem tem fé não está nessas coisas. O coração de quem tem fé está nas promessas de Deus. Onde está o seu tesouro, disse Jesus, ali estará também o seu coração. Entesourai para vós tesouros nos céus, disse Jesus, porque aqui eles passam. Nós buscamos uma pátria. Então, eu queria que você examinasse a sua vida e fizesse essa pergunta. De fato, eu me comporto aqui como um peregrino? Estou desapegado das coisas do mundo? Um bom teste é quando Deus tira alguma coisa que você gosta. Né? Um peregrino, ele não tem nada. Por isso, se ele ganha alguma coisa e perde... Mas você sabe se um crente tem espírito de peregrino quando Deus tira dele a saúde, tira dele uma propriedade, tira dele dinheiro. Aí você vê pela reação o quanto ele está apegado às coisas desse mundo. Pelo nível de ansiedade com que ele vive aqui. Mas a fé, de fato, nos torna peregrinos. Talvez haja alguém aqui que no fundo do seu coração esteja dizendo, eu creio, mas eu tenho muitas dúvidas, eu vacilo. Às vezes a incredulidade quer entrar no meu coração. Eu não conheço nenhum homem de Deus que tenha fé e que não tenha passado por momentos de dúvida. O próprio Abraão, se você ler a história de Abraão, em Gênesis de 12 a 25, você vai ver que teve momentos em que ele vacilou. Embora, no geral, a vida de Abraão foi uma vida de fé e confiança em Deus. A fé verdadeira, ela pode sofrer abalos, ela pode sofrer questionamentos, ela pode passar por momentos difíceis. Mas ela, se é verdadeira, ela vai sobrepujar, ela vai prevalecer, ela vai se firmar. E aqui, uma orientação prática. Paulo disse uma vez que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer firmar a sua fé? Leia a Bíblia, leia as promessas, leia sobre Deus, tenha comunhão com Deus, chegue próximo dele, que quanto mais próximo você vive de Deus, mais a sua fé fica robusta. Agora você passa a semana toda, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus, não reflete sobre as coisas de Deus, não escuta a palavra de Deus, passa a semana toda envolvido com estudo, com amigo, rede social, internet, e aí você depois reclama que não tem fé. A fé é como um músculo, se você não exercita, ele atrofia. E você tem que exercitar. Todo dia. Academia da fé. Ler a Bíblia, orar, confiar em Deus, ficar firme, obedecer. Porque é assim que nós seremos como estes heróis da fé. Nós morreremos, talvez, sem ver as promessas, mas morreremos crendo. Morreremos confiantes de que Deus, no tempo dele, vai cumprir tudo que prometeu. Amém? Senhor nosso Deus, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a confiar em Ti, pois vemos as promessas de longe, nos ajuda a saudá-las e confessar que somos peregrinos aqui. Ajuda-nos a Te obedecer pela fé e aguardar aquele dia glorioso que Teu Filho descerá dos céus em poder e glória para julgar o mundo, receber o Teu povo e fazê-los herdar um novo céu e a nova terra, onde finalmente habitará a justiça. Abençoa os que estão aqui nessa manhã, que lutam para confiar mais. Fortalece-lhes a fé. Em nome de Jesus, o descendente de Abraão, em quem todas as promessas têm o amém. Em nome dele nós oramos. Amém.